Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. É com muito prazer que nós recebemos todos vocês e, nesse momento, iniciamos mais um dia de encontros juntos. No dia de hoje, nós sempre trabalhamos com 2 livros nas nossas reflexões: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, nós teremos um tema especial: a importância do culto cristão no lar, na educação dos filhos. E no dia de hoje, acompanharemos as reflexões da expositora Narcisa Furtado, que é nossa irmã de ideal espírita, que é integrante do Lar de Teresa e responsável pela nossa área de evangelização. Narcisa, suas saudações iniciais. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem nos assistindo, né? E é uma satisfação compartilhar esse espaço com todas e todos que nos ouvem neste momento. Ok, muito obrigada, Narcisa. Vamos então à leitura da nossa página. Culto cristão no lar. Quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Emmanuel. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos, a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui
em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. E assim, amigos, reunidos e recebendo as energias dessa mensagem tão bonita que nos remete àquela época, a época que Jesus esteve entre nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos espíritos protetores dessa casa e pedir que abençoe neste momento o estudo, as reflexões que a nossa companheira Narcisa nos trará. Que Deus nos abençoe nesse momento e que possamos seguir com a nossa reunião. Que assim seja. Narcisa, é com você, querida. Obrigada, Verinha. Então, vamos começar pelo título do nosso estudo de hoje, que é O Culto do Evangelho no Lar e a Educação da Criança. Alguns podem estar ouvindo esse tema pela primeira vez. Então, vamos esclarecer algumas palavrinhas. O Evangelho de Jesus, aquele espírito mais evoluído que os espíritos nos disseram, os espíritos, a espiritualidade superior nos disse que foi o homem mais evoluído que já encarnou no nosso planeta Terra. Então, seus ensinamentos constam desse Evangelho. E o lar? Lar é essa união familiar, esse coletivo, esse corpo coletivo, uma unidade de sentimentos, de pensamentos. Sendo que lar não é a casa física, a alvenaria, mas essa união de corações, de almas. E esse momento, o culto do Evangelho no lar, é um momento familiar, de oração, reflexões, um momento de conexão com a espiritualidade, com o divino, com Deus. Esse foi um momento escolhido pelos membros desse grupo familiar. Então, as pessoas que fazem parte desse grupo familiar escolhem um dia, uma hora, que seja adequada para que esse grupo possa estar juntos. Esse horário pré-estabelecido foi reservado por esse fim. E qual seria a importância da gente escolher esse horário melhor para todos? No Livro dos Espíritos, a gente encontra uma resposta para isso. Na pergunta 656, os Espíritos nos respondem que, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Mas não vamos também desmerecer e dizer que não é valiosa esse momento de adoração particular, individual. Então, as famílias que são com
feitas por uma pessoa só, ou você e o seu pet, o seu animal, você, nesse momento, também tem capacidade de fazer esse momento de oração, esse grupo familiar composto também só por uma pessoa. Mas se a sua família tem mais membros, importante que eles estejam reunidos nessa decisão, né? Qual o melhor dia, qual o horário? Esse corpo coletivo familiar. É importante também que seja semanalmente recorrente. Nós sabemos que nós temos que desenvolver hábitos, né? E muitos hábitos saudáveis necessitam de disciplina, né? Muitas vezes a gente tem que fazer exercício físico, beber água, às vezes reduzir ou eliminar algum alimento que seja prejudicial, né, ao nosso corpo, né, necessidade do momento, e a gente precisa de disciplina. E muitas vezes a gente faz mais por disciplina do que por motivação. Então, essa recorrência é importante por essa disciplina do contato com a oração, contato com a espiritualidade, com contato com Jesus e com Deus, né? Então, desenvolver esse hábito de refletir, de fazer essa conexão, não somente através de palavras, mas dos sentimentos. No livro SOS Família, o espírito de Joana de Ângeles, ela nos traz a importância desse momento de encontro familiar, de oração e de reflexão. Ela diz que é como se fosse uma lâmpada que se acendesse, impedindo que a sombra se faça. Então, esse momento de oração é um momento de luz, de claridade. E é uma oportunidade festiva, ela também diz, de conviver algumas horas com esses espíritos de luz que vêm nos ajudar, né? A nosso convite, porque nós convidamos eles através daquele combinado, eles estarem conosco, né, nesse momento de oração e reflexão. E na medida do possível, né, que a gente mantém esse compromisso com esse agendamento. Nós sabemos que na teoria é bonito, mas às vezes é difícil, né? Então a gente faz na medida do possível. Eu gosto de pensar que é como se fosse um remédio, que a gente às vezes esquece de tomar dosagem, mas assim que a gente lembra, a gente retoma lá e toma aquela dose que ficou faltando, né? Então, essa seria, assim, basicamente uma sugestão. Não existe uma regra de como fazer o culto no lar, mas uma sugestão de alguns pontos. E como se faz o culto no lar? Como seria? A ordem? Tem uma ordem? Não tem? Não tem. Como dissemos, é uma sugestão, né? Mas a gente escolhe naquele dia, a gente escolhe uma leitura, que pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, pode ser um livro de leitura que gere uma reflexão edificante, né? Que faça essa conexão com a espiritualidade. Tem os livros da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? O Espírito Emmanuel, que é o Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, uma sequência de livrinhos com mensagens curtas que nos ajudam nesse processo também de reflexão, de conexão. Então, pode-se fazer essa leitura, fazer a prece, em seguida abrir o Evangelho, fazer uma reflexão junto com esse grupo, pensando nas questões que acontecem no dia a dia e fazendo essa reflexão e terminando, né, com uma oração. Pode também colocar água para ser energizada, né? A Joana de Ângeles disse que os espíritos vêm ao nosso lar, então coloca ali o remedinho necessário para as pessoas daquela casa. E a duração? Duração, 15 minutos, 20 minutos, depende da organização da família. E a gente vai falar um pouco sobre essa duração um pouquinho mais para frente, né? E encerra com uma oração das pessoas que queiram fazer, né? Alguém que se sinta confortável. Às vezes é sempre a mesma pessoa, a gente está sempre convidando aquele outro para poder participar, mas sem uma imposição. Esse momento não é um momento de imposição, é um momento de acolhimento da família, de estar juntos na família. Então, essa foi uma sugestão para um culto do Evangelho no lar para adultos, né, que não tenham deficiências cognitivas e nem intelectuais, né, adultos que sejam capazes de compreender essas mensagens que são lidas dos livros que a gente comentou aqui. Agora, o Evangelho e a criança.
Então, a gente vai entrar no outro tópico do nosso bate-papo. Nós que trabalhamos numa frente voluntária do Lar de Teresa, que a gente chama de evangelização dos jovens e crianças, família também, mas hoje nós vamos falar dos jovens e crianças. Nós compreendemos a importância da vivência do Evangelho de Jesus junto a esses espíritos que começaram a sua reencarnação, os jovens e as crianças. E por que eu disse vivência? Porque não é como uma aula, né? Porque a gente não ensina, porque nós não somos professores, né? Na nossa maioria, somos pessoas com boa vontade. Alguns são professores, mas não é profissionalmente, mas os encontros com as crianças e os jovens são momentos de vivência, de reflexão, de valorizar o debate, o acolhimento das dúvidas, aproveitando esse senso crítico que cada criança e cada jovem traz para conversarmos sobre os ensinos do Mestre Jesus, confrontando, né, com as dificuldades e os desafios da sua própria vida, né? Sempre adequado, contextualizado, a capacidade de compreensão de cada idade, que nós sabemos que cada idade é capaz de aprender um tipo de conteúdo, né? E tudo isso vem embrulhado com atividades lúdicas, de arte, de integração, de socialização, favorecendo o fortalecimento desse corpo coletivo. Então, esse é o evangelho das de criança e o jovem dentro do Lar de Teresa, nos encontros de evangelização. E a gente está falando do evangelho da criança. E por que a gente acredita na importância desses ensinos de Jesus para os jovens e crianças? Por que a gente tem que ensinar isso? Tem que estudar, ouvir falar, conversar sobre esses ensinamentos. Eles escolhem quando eles crescerem, muitos podem dizer isso. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta: qual é a utilidade de se passar pelo estado da infância? Por que o espírito tem que passar pelo estado da infância? E os espíritos respondem: encarnado, o objetivo é de se aperfeiçoar. Mas o espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar no seu adiantamento. Então, a criança, quando ela reencarna, ela é capaz de aprender, compreender, absorver esses ensinamentos. Então, o ensino do Evangelho, o estudo dos ensinos de Jesus para as crianças tem essa importância, esse contato como uma esponja capaz de absorver, ainda bloqueado daqueles instintos que ela mesma traz de outras encarnações, que vai florar um pouco mais na adolescência e na juventude. E o culto do evangelho no lar com a criança, porque a gente viu, inicialmente, a importância do evangelho no lar, a importância do estudo do evangelho com a criança, agora o culto do evangelho no lar. Qual a importância da gente estudar o Evangelho em casa? E para embasar essa importância das famílias na educação do espírito, porque a gente está tratando a educação do espírito, eu separei duas perguntas. Uma que está no Consolador, que foi respondida por Emmanuel, também é um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é a pergunta 110. E a pergunta que o Emmanuel respondeu é a seguinte: melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí, pensando em... a resposta do Emmanuel é a seguinte: a melhor escola ainda é o lar, aonde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, propriamente dito, do mundo, pode instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E aí vamos colocar a família, todos os tipos de família contemporaneamente reunidas nessa unidade de sentimentos e pensamentos. Famílias monoparentais, famílias com uma pessoa só, como nós dissemos antes, famílias homo e heteroafetivas, todos os tipos de famílias, de pessoas que cuidam de crianças, pessoas que têm a responsabilidade nessa encarnação de cuidar. E de acordo com a justiça, eu achei até gozado que eu fui procurar os tipos de famílias e vi que tem até famílias afetivas,
que você não tem nenhum laço com a criança, né? Essas famílias não têm nenhum tipo de laço, mas o amor que as une também é considerado um tipo de família. Então, os grupos familiares, esse coletivo familiar, unidos pelo sentimento, que tem crianças à sua guarda, tem essa responsabilidade no desenvolvimento da ética e da aproximação com a espiritualidade. No caso das famílias espíritas, né? Nós estamos dizendo das famílias espíritas, né? Emmanuel fala de uma forma geral, mas nós aqui estamos falando das famílias espíritas. Na pergunta também 208 do Livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta que eu usei para embasar a importância do estudo do ensino do Evangelho de Jesus para as crianças. E ele pergunta assim: alguma influência os espíritos dos pais exercem sobre os filhos depois do nascimento? Entendendo por pais, como dissemos, todos responsáveis por cuidar, por acolher, por educar essa criança. E os espíritos respondem: bem grande a influência exercem. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então, é responsabilidade dos integrantes dessa família que cuidam dessa criança desenvolver esse senso de ética e de aproximação com a espiritualidade. Então, o ensino do Evangelho de Jesus em casa é sim, muito importante para fazer essa aproximação da família. E como fazer o culto do Evangelho no lar, então, com uma criança? Nós falamos uma sugestão e até disse que era para um adulto, né? Até disse, sem deficiência intelectual e déficit cognitivo, porque aí, se a gente for tratar de pessoas adultas que também têm alguma deficiência, as ações precisam ser adaptadas também, né? Mas com relação à criança, qual a primeira limitação que a gente pode perceber com relação às crianças e o culto do Evangelho no lar? O tempo. O tempo não pode ser extenso, e ele não é o mesmo tempo que de um adulto, que um adulto consegue se concentrar. A criança, ela tem... as crianças, de acordo com a sua idade, ela tem uma capacidade de concentração diferente, de acordo com a sua idade. Então, o tempo tem que ser adequado à idade da criança que você tem em casa. A leitura. A leitura que se escolhe, nós sugerimos o Evangelho lá no início, né, e outros livros. Aqueles livros, para quem tem criança, a leitura pode ser um pouco difícil, porque se usam palavras sofisticadas, né? Então não pode ter termos complicados, né? O ideal é a gente usar histórias. E aí é um ponto muito importante, porque a pessoa que for fazer a leitura da história, o adulto, ele precisa ler o texto antes. Às vezes precisa adaptar alguns termos, às vezes precisa reduzir a história, fazer sons, fazer caras, fazer bocas, aproveitar as palavras como aliadas para atrair a atenção através de perguntas. Fazer perguntas é ótimo, porque eles ficam atentos, eles querem responder. Então, usar as perguntas, fazer uns desafios dentro da história, ajuda muito. E hoje em dia a gente tem a internet a nosso favor. Então, às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu nunca contei história, eu não sei contar história. Mas a gente colocar lá no Google assim, como contar uma história. Vai vir um monte de gente ensinando dicas de como contar história. Então, o melhor caminho para se contar história é começar. Lê a história antes, escolhe uma história que você goste, se sinta identificado com ela e solte a sua criatividade. Vai ser muito bom para você também começar a contar histórias. Desenhar e usar massinha são recursos que às vezes a gente pode usar durante o culto, porque às vezes a criança fica cansada e às vezes tem crianças de outras idades e às vezes a outra mais velha quer falar uma coisa e a menor às vezes não quer esperar, então desenha, faz um desenho da história enquanto você conversa com o mais velho, então isso são recursos que a gente pode usar. Música ajuda muito na concentração. Vou dar algumas sugestões. Tem música da Tia Vilma, tem a Turma do Fazendo Bem, do Espiritismo.tv, Júnior Vidal, Grupo Flor de Luz, e Acervo Espírita, tem um monte de músicas infantis que podem ser usadas. Mas na hora da prece, a gente fala, bom, agora nós vamos parar tudo, vamos nos acerenar, vamos guardar o lápis, porque agora é a hora da prece.
demonstrando essa importância e o respeito por aquele momento de conexão com aqueles espíritos que estão ali conosco, que vieram nos visitar na hora do nosso culto. E recorrência. A recorrência dessa criação de hábito, como nós dissemos lá no início, para a afirmação desse hábito também é muito importante. Então, ó, hoje é o dia do culto. Hoje é o dia da escolinha, que a gente chama carinhosamente, né? A escolinha de evangelização, né? Hoje é o dia de ir ao Lar de Teresa. Então, hoje é o dia de encontrar a tia Glorinha. Todo mundo ama a tia Glorinha, lá na sede, lá no Núcleo Paulo Estevão, né? Então, é um dia de recorrência. Então, aquele dia importante na construção daquela criança, da importância daquele hábito, né? E a infância, como a gente já disse, é o momento mesmo de receber, de estar absorvendo esses ensinamentos. Então, as crianças ficam assim, felizes, mas elas vão crescendo, né? E às vezes vem a parte dos adolescentes, vão ficando mais jovenzinhos, e aí esse momento em que as emoções estão despertando e o espírito começa a se revelar como ele é, às vezes esse momento pode trazer um pouco mais de desafios, né? Mas com amor, com carinho, com determinação, diálogo, combinados às vezes um pouco mais duros, às vezes um pouco mais brandos, a gente vai caminhando nesse momento da evolução do espírito, que nós passamos por elas também, e que às vezes a gente não quer transgredir algumas situações, às vezes não quer participar do culto, às vezes não quer evangelização, mas a gente vai conversando, vai levando e vai conduzindo essa criança, ou esse jovem, essa criança, esse adolescente que está sobre a nossa responsabilidade. O importante é que esse momento seja uma união de pensamentos e sentimentos. Então, muitas vezes, a situação que se desenha não permite que a família esteja junto. Então, a gente faz o culto sozinha, pedindo a proteção, o amparo dos amigos espirituais, que estejam conosco, nos ajudando. Mas com firmeza e perseverança, vai se continuando nessa decisão de conseguir fazer o culto do Evangelho juntos, todos juntos. E, por último, né, eu gostaria de falar um pouco sobre os lares que possuem pessoas com deficiências, porque às vezes a gente pode fazer o culto e tem alguém que mora junto com você que tem alguma deficiência auditiva, visual, às vezes intelectual, às vezes motor, às vezes são pessoas acamadas. Então, sempre lembrar esse olhar empático com essa pessoa, de adequação do tempo, do texto, dos recursos para que essas pessoas possam se sentir incluídas no momento do culto, né? Se a pessoa está acamada, fazer o culto próximo. Se às vezes é um adulto, mas um adulto que tem um pouco de dificuldade de concentração, de repente usar algum recurso desses da infância que a gente sugeriu. Então, assim, sempre buscar a adequação e a inclusão de todos os membros da família nesse momento de conexão com a espiritualidade, né? E eu gostaria agora de trazer 2 exemplos que eu ia sugerir de livros para a infância, que eu gosto de usar no culto, que são esses 2 aqui, Conte Mais, tem na livraria do Lar de Teresa. São histórias curtas, mas são histórias sem figuras, são histórias só com texto. Então, é uma daquelas que eu disse que a pessoa que for ler a história na hora do culto tem que ler antes, tem que ler, se inteirar da história. Às vezes tem algumas palavras que a gente tem que cortar, às vezes tem adaptar, né? Não é cortar, adapta a palavra para ajudar a melhor compreensão. E eu vou ler uma história para vocês sobre Jesus mandou alguém. A gente já está encerrando o nosso bate-papo do momento. E a história é o seguinte: Jesus mandou alguém. Ana Maria, linda menina de 5 anos, era muito inteligente e muito viva. Certa vez, logo após o culto do evangelho no lar, estando a família ainda reunida em torno da mesa, a pequenina falou intrigada: Vovô, sempre quando o senhor reza, o senhor diz: vem Jesus, mas Jesus nunca veio. Eu não sei por quê, ele não vem. Todos riram diante da originalidade da observação.
E o vovô explicou bondosamente: querida neta, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco, através de suas lições, e cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são seus representantes junto a nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. A explicação estava nesse ponto quando alguém bateu a porta. Ana Maria e o seu irmãozinho correram para atender a porta voltaram avisando: vovô, tem um senhor pedindo ajuda. A essa hora, uma das pessoas que estavam ali na casa falou instintivamente. Mas Ana Maria, de olhos arregalados, aproximou-se do avô e informou encantada: vovô, é um homem que está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta, pois acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família se comoveu e o avô acompanhou a netinha até a porta. Era um homem velho, aparentando mais de 80 anos de idade. As roupas estavam em frangalhos e uma barba bem bagunçada, apoiada em uma bengala. Diante da surpresa de todos, Ana Maria, com ar de triunfo, segurou-lhe a mão direita e perguntou: o senhor conhece Jesus? O senhor, acanhado, respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz. Então, Ana Maria, exultante, virou-se para o avô e exclamou: eu não disse, vovô? O grupo entendeu o ensinamento. O Senhor recebeu tudo o que necessitava e o seu nome e endereço foram anotados para uma visita em momento oportuno. O avô o abraçou, o inesperado visitante, e falou sensibilizado: graças a Deus, tivemos um culto mais completo. E aí eu pergunto, por que será que o culto foi mais completo? Essa dúvida, vocês respondam depois, que é a dúvida que gera o interesse entre as crianças e os jovens. E eu gostaria de encerrar, né, agradecendo o carinho dos amigos espirituais e desejando que a presença de Jesus em nossos lares possa nos fortalecer diante dos desafios da vida que nós enfrentamos. Que assim seja. Obrigada, Narcisa, pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, nos trazendo tantas informações, né, sobre dicas de como fazermos o Evangelho no lar, para todos os tipos de público, né? Muito obrigada. E fica aqui também aos ouvintes o nosso convite. Se você tem filhos, crianças, os seus jovens, para visitar a nossa evangelização. A nossa evangelização no Lar de Teresa da Infância acontece aos sábados pela manhã, às 10 horas, e para os jovens é na sexta-feira à noite, às 19h30. Todas duas em Copacabana, no Núcleo Paulo Estevão. Temos também o nosso Núcleo Emmanuel, em Jacarepaguá, que tem a sua evangelização, e lá na Casa de Renato, em Austin, que a evangelização acontece também aos sábados pela manhã. Então, é isso, queridos. Agradeço pela presença de vocês, por estarem em mais uma reunião aqui conosco, e deixo o convite para a próxima reunião virtual, em que o nosso tema será a prece pelos que já não estão na Terra, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos, então, agora encerrar a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece final. Novamente, eu peço que vocês se concentrem, elevem o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento.
agradecer pela espiritualidade que nos acompanha e que faz com que nossas reflexões possam chegar a cada um de vocês. Muito obrigada e vamos pensar muito sobre a necessidade de acender em cada casa, em cada lar, essa luzinha que é o Evangelho que fazemos junto àqueles nossos queridos. Muito obrigada, Mestre Jesus, muito obrigada aos bons amigos espirituais que nos sustentam. Que possamos ter uma boa noite, um bom dia, dependendo do momento que você nos assiste. Até mais. Culto no lar, doce alegria, Jesus está em nossa companhia. Ele mesmo disse: onde dois ou mais se reunirem,